Bom, pessoal, tudo bom com vocês de novo? Então, gente, agora a gente vai falar mais uma vez nessa aula de introdução à rede de computadores, sobre topologias, beleza? Vamos lá então. O que são as topologias? As topologias são as formas de como os enlaces físicos e os nós de comunicação estão arranjados. Então, são como esses computadores dentro de uma rede estão organizados, beleza? O enlace físico é essa conexão de um computador com outro, a gente chama de enlace. E os computadores ou hosts da rede, a gente também chama de nó, beleza? A topologia define também a estrutura de uma rede. Então, essa rede pode ter uma estrutura em forma de barramento, em forma de estrela e em forma de anel, por exemplo. São empregados diversos protocolos diferentes para cada topologia empregada. Basicamente eu vou falar sobre computadores, mas a topologia também pode ser definida sobre dispositivos de rede, não necessariamente computadores, mas outros dispositivos, ok? Como switches e outros dispositivos como os roteadores, por exemplo. Vamos continuar. Então, topologia. As topologias dividem-se basicamente em três tipos, que são barramento, onde é usado um único canal de comunicação, ou cabo, por exemplo, né, onde todos os hosts estão conectados. A topologia anel, né, nessa anel, cada host conecta-se entre os outros dois hosts, fechando um circuito de anel físico entre eles. Então, é mais ou menos, eu tenho um computador aqui, outro computador aqui e outro aqui, por exemplo, e eles se conectam em L, onde o computador 1 está conectado ao 2, que está conectado ao 3, que também está conectado ao 1, por exemplo. Beleza, gente? E a topologia estrela, né, onde todos os hosts estão conectados a uma ponte central na rede. Esse componente também é chamado de concentrador. Beleza? Mas, porém, é bom salientar que algumas dessas topologias não são mais praticadas por usar tecnologias obsoletas, ou não são praticadas de fato em um determinado tipo de rede ou classificação de rede, como em redes LAN. Então, vocês vão perceber que em redes LAN, a topologia mais comum e empregada é a topologia estrela. Mas vamos lá conhecer as outras topologias. A gente tem a topologia barramento, que já é uma topologia obsoleta pelo seu modo e equipamentos utilizados. Então, na topologia barramento, todos os computadores estão conectados na rede através de um mesmo cabo. Então, é um único cabo que conecta todos esses computadores. Né? Pensem em uma extensão de energia elétrica, né? Ou tomada daquele tipo T. Beleza? Os computadores não retransmitem informações, eles só pegam essa informação na rede ali, naquele barramento que está passando. O meio de comunicação é compartilhado, ou seja, não há exclusividade. Sendo assim, existe uma coisa que acontece muito na topologia de barramento chamada de colisão de informação. Beleza? É porque os sinais elétricos estão passando pelo mesmo cabo, o sinal elétrico de um computador X e de um Y, tentando conversar com um computador Z, por exemplo. Então, esse tráfego de informações, sem alguém controlando de fato aquele meio ali de uma forma melhor, acaba fazendo essa colisão de informação, o que atrapalha em si a conexão entre os computadores. Pode haver perda parcial da conexão, caso use-se, né, os concentradores do tipo hub. Então é muito comum nesse tipo de topologia haver, por exemplo, a quebra da conexão com um computador. Então, quando cai um desses computadores, pode acontecer, por exemplo, a perda de conexão parcial. Ou seja, veja essa imagem aqui onde a gente tem 4 computadores. Então, por exemplo, se esse cabo se romper aqui entre o terceiro e o quarto, pode ser que esse quarto computador pare de conversar com os demais computadores. E também aqui, por exemplo, ó, se acontecesse aqui entre o segundo e o terceiro, poderia o terceiro e o quarto se comunicar, e o primeiro e o segundo se comunicar, e os outros não se comunicarem mais. Tá ok, pessoal? Vamos seguir para o próximo slide. Essas aqui são algumas das tecnologias utilizadas na topologia barramento. Então, utilizava-se muito esses conectores aqui, ó, do tipo T, tá vendo? Onde eu tinha um cabo, esse cabo chamado de cabo coaxial, é uma tecnologia
já obsoleta, ainda utilizada, por exemplo, em cabos para TVs digital, por exemplo, ou cabos de TV em geral, tá? Esses aqui eram os terminadores, então era necessário colocar um terminador para entender que em um determinado lugar não deveria mais transmitir informação, beleza? Para que essa energia elétrica não ficasse passando e não desse problema na rede. E aí, ó, você percebe que lá numa plaquinha de rede, essa placa de rede que é conectada ao computador, tem aqui um conectorzinho do tipo T, onde o cabo vem por aqui, entra no computador e segue também. Então a energia vinha por aqui, entrava no computador e também seguia por aqui. Tá ok? Então esse aqui é um exemplo da conexão do tipo barramento, da topologia barramento. E na topologia anel? Então observem essa imagem, ó, onde a gente tem um computador conectado a outro e conectado a outro indiretamente pelo próximo. Então esse computador não está conectado diretamente a esse, mas indiretamente passando por um computador intermediário. Então os computadores conseguiam se comunicar porque eles estão todos conectados em um meio. Tá joia? Na topologia anel, os computadores estão interligados entre si. Sendo assim, cada computador é um transmissor barra receptor de informação. A rede pode alcançar maiores distâncias. Por quê? Pois cada computador pode atuar como um retransmissor para novas distâncias. Então poderia ter uma rede bem maior, né? Nesse caso, porque cada computador serve também como um amplificador do sinal. Então quando o sinal chega aqui nesse computador pode amplificar esse sinal e mandar para frente e aí chegar a distâncias bem maiores. Cada ponto exerce um papel na transmissão dos dados, beleza? Há exclusividade no uso do meio, porém isso gera reserva ineficaz de recurso. O que é essa exclusividade? Na topologia anel, quando um computador iria mandar informação na rede, todos os outros paravam de enviar, para que eles ficassem como retransmissores, beleza? Eles ficavam como receptor. Então, se esse computador queria conversar com esse computador, todos os computadores nesse momento ficavam como receptores e só ele como transmissor. Aí não existe aquela colisão que existe lá na topologia barramento. Porém, isso gera ineficácia, porque pode ser que esse computador pudesse conversar só com esse aqui ou com esse, enquanto esse conversava com esse. Beleza? E aí, também é uma tecnologia considerada obsoleta, né? Pois hoje em dia a gente não usa computadores ligados dessa forma para distribuição de sinal, uma vez que os equipamentos para distribuição de redes são mais acessíveis. Mas essa topologia ainda pode ser empregada, e de fato é empregada, né? Quando a gente utiliza aqui roteadores, por exemplo. Então os roteadores ainda utilizam muito esse tipo de arranjo, onde cada roteador está conectado a outro roteador que também é um retransmissor desse sinal, beleza? Mas para redes LAN, essas redes convencionais locais, a gente já não utiliza mais esse tipo de topologia. E aí a topologia mais comumente utilizada é a topologia estrela. Então, nessa imagenzinha vocês podem ver, eu vou até crescer ela um pouquinho aqui para vocês, que a gente tem um computador conectado a um nó central, a um dispositivo de rede que exclusivamente distribui esse sinal. Então ele só faz isso, beleza? E aí quais são as características dessa topologia? O que tem de diferente nela? Por que ela é melhor? Por que ela é pior? Então nessa topologia os nós estão interligados ou ligados, né, a um concentrador que distribui e gerencia, né, o envio desses dados. O nó central faz a distribuição dos dados, beleza? Então ele não transmite dados, ele só distribui dados em geral. O concentrador é uma figura principal, limita a quantidade de conexões e processa as informações. Então você percebe que esse concentrador ele também tem uma limitação, né? Então normalmente ele vai ter ali uma quantidade de conexões disponíveis, né? Esses concentradores são os switches ou hubs também, né? Mais comumente utilizado hoje na rede de computador. Então ele normalmente tem uma limitação ali de 24, 48, 16, normalmente todos múltiplos de 2, né? 8, 16, 24, 48 computadores conectados nele. Beleza? Caso um dos pontos desligue, os outros continuam a transmitir e receber informação,
Por quê? Porque ele tem exclusividade. Então perceba que nessa topologia, se esse computador aqui corta esse cabo ou acontece algum problema com esse computador, os outros continuam transmitindo informação normalmente. Mas, caso o concentrador desligue, toda a rede é desligada. Beleza? Por quê? Porque se esse concentrador ser desligado ou acontecer qualquer problema com ele, a rede em si perde toda a sua estrutura. Porque esses computadores aqui não vão estar conectados a um dispositivo que está funcionando, né? Beleza, gente? Nesse caso aqui, com a diminuição dos custos de rede, essa topologia passou a ser a topologia mais comumente utilizada nas redes de computadores. Aí aqui eu fiz um apanhado agora de algumas características dessas redes. Vou até aumentar um pouquinho aqui essas letras, se vocês vejam melhor. Tá? Gente, esse slide é o mesmo slide aqui. Quando eu mexo nele aqui, mexe nesse slide que está disponível para vocês, tá? Então vamos lá. Topologias é um comparativo. Então, pontos positivos e pontos negativos de cada uma dessas três topologias, que são as mais comuns aqui hoje em rede de computadores. Então, embarramento requer menos cabos, porque eu utilizo o mesmo cabo para transmitir tudo, beleza? Fácil de entender, porque só tem um cabinho conectado a outro e pronto. Porém, quais são os pontos negativos? Lentidão em momentos de pico e difícil de isolar problemas, tá? Porque a gente não sabe necessariamente qual computador está tendo problema e a lentidão acontece porque todos os computadores tentam transmitir ao mesmo tempo. E aí os algoritmos lá, né? Os programas de computador que verificam se a rede está disponível ou não, começam a trabalhar também, gera essa lentidão no próprio computador e a lentidão na rede, porque ainda assim ele não consegue evitar as colisões que acontecem. Na rede anel, uso menor de cabos também, porque um cabo se conecta ao outro, e indiretamente você está conectado a todos os computadores. Né? Distribuição de carga uniforme. Então, o que é essa distribuição de carga uniforme? Todos os computadores, quando vão enviar suas informações, tem um meio exclusivo para eles. Então, ele tem acesso àquele meio aquele meio de transmissão, e quando vai transmitir o sinal, todos os computadores trabalham para retransmissão, enquanto um está enviando informação. Então, a gente distribui essa carga de forma uniforme. E outra coisa é que um computador, quando está transmitindo, tem acesso total ao meio de transmissão. Então, ele consegue enviar com o máximo de velocidade possível naquele tipo de configuração. Porém, os pontos negativos são difícil de encontrar problemas, pois, normalmente, quando um dos computadores para de funcionar na rede anel, todo o sistema para, porque é necessário que ele conheça todos os computadores e saber quem está ativo e quem está inativo. Beleza? Uma estação pode parar todo o sistema em caso de falha. Então, essa é uma característica da rede estrela, da rede anel, onde quando um computador para, a rede inteira para. E isso é um problema. Na rede estrela, quais são os pontos positivos? É fácil de instalar e tolerante a falhas. Ou seja, quando um computador para, a gente não para o sistema. Mas o ponto negativo é que ele tem um custo mais elevado na instalação, usa uma quantidade maior de cabos, porque cada computador tem um cabo exclusivo para eles, né? E caso o concentrador pare de funcionar, todo o sistema também para. Então, o único gargalo é o concentrador. Beleza, gente? Essa é a aula sobre topologias. Então, topologias são esses arranjos de rede. E aí, resolvam os exercícios que são passados logo após esse vídeo e tentem fixar mais o conteúdo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.